Oi, gente. Vamos voltar aqui aos nossos modelos atômicos e vamos ver agora como é a estrutura do átomo, certo? A estrutura atômica. Como nós vimos no vídeo anterior, o átomo ele é formado por núcleo e eletrosfera. No núcleo estão os prótons e os nêutrons, e ao redor deste núcleo estão os elétrons girando em órbitas, certo? Os prótons têm carga positiva, os nêutrons não têm carga elétrica e os elétrons têm cargas negativas. E como nós vimos, para que um átomo ele esteja eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Vamos ver como é que a gente pode representar estes átomos. Nós temos aqui que o número atômico, ele é representado pela letra Z. O que é o número atômico? É simplesmente o número de prótons do átomo. Então, cada tipo de átomo, ele tem o seu próprio número atômico. Se um átomo ele tem um próton no núcleo, então o número atômico dele vai ser um, que no caso aqui seria o átomo de hidrogênio. Se ele tem oito prótons, desculpe, dentro do átomo, então ele vai ser, o número atômico dele vai ser 8. Então, todo átomo que tem número atômico 8, a gente já sabe que é o átomo de oxigênio. Todo átomo que tem número atômico 1 é o átomo de hidrogênio. Esses prótons, eles têm cargas positivas, como a gente já viu, né? Então, o número atômico representa o número de prótons no núcleo do átomo. O número de massa, embora não esteja aqui, o número de massa vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons contido nesse núcleo. Então, nesse caso aqui, o número de massas aqui do hidrogênio vai ser um. Por quê? Porque só tem um próton. Já no átomo de oxigênio, ele vai ser 16. Por quê? Porque eu tenho 8 prótons e 8 nêutrons. Então, se eu somar prótons e nêutrons, que é o que tem aqui, vai ter aqui dentro, isso vai me dar o número de massa. E significando que a massa está toda, praticamente toda, no núcleo do átomo. O peso do átomo, né, a massa vai estar praticamente no núcleo. Como a gente representa um elemento químico? A gente coloca o símbolo dele, que geralmente é a primeira a letra inicial do nome dele, e aqui embaixo nós colocamos o Z, que é o número atômico, e em cima nós colocamos a letra A, que é o número de massa. Então, símbolo do elemento, número atômico e número de massa. Então, eu dei o exemplo aqui, eu coloquei o C, que é o carbono, com número atômico 6 e número de massa 12. Com esse número atômico 6 e número de massa 12, já pode me dar todas as informações que eu preciso aqui para saber sobre este átomo. Significa o quê? O número atômico dele, 6, quer dizer que ele tem 6 prótons. Se ele tem 6 prótons, por obrigação, ele tem que ter 6 elétrons, ok? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. E o número de massa sendo 12, significa que ele tem 6 prótons, então, para ele completar 12, faltam 6. Então, ele vai ter que ter 6 nêutrons, porque somando a massa com o nêutron, eu vou encontrar o número, perdão, somando número de prótons com os nêutrons, eu vou encontrar o número de massa, certo? Vamos ver alguns exemplos aqui. Aqui eu tenho é, uma. Aqui eu tenho Mg 1224. Mg é o magnésio, certo? O número de massa dele é 24. Então, é esse número que está maior aqui em cima. O número de prótons, o número atômico, perdão, é 12, que é esse número que está aqui. Eu vou representar. A esquerda pode ser a esquerda e a direita, esquerda embaixo, direita em cima, ou pode ser esquerda embaixo e esquerda em cima também. Sendo que o número menor é o número atômico, o número maior é o número de massa. Então, a massa aqui do magnésio é 24. Já o número atômico é 12. Então, isso significa o quê? Que eu tenho 12 prótons com carga positiva e tenho 12 elétrons, porque são iguais. E vou ter 12 nêutrons. Por que 12 nêutrons? Porque quando eu pego massa menos prótons, massa menos número atômico, vai me dar um número de nêutrons que é 12, ok? Aqui eu tenho Cl 1735 menos. O que significa isso? Significa que a massa dele é 35, tá aqui. O número em cima vai ser massa, o número de baixo vai ser o número atômico. Então, número atômico 17. O número de prótons é 17,
Mas surgiu esse menos aqui, ó. Esse menos significa que eu tenho uma carga elétrica negativa a mais. Então, se ele tinha 17 prótons, ele passou a ter 18 elétrons. Por quê? Por causa desse menos aqui, ó. E o número de nêutrons eu diminuo 35 menos 17, que vai dar 18, ok? Vamos ver outro exemplo. Ba é o bário. Número atômico 56 e número de massa 137. Está aqui, ó. A 137, número atômico 56. Quantos prótons eu tenho? 56. Quantos elétrons eu vou ter? Esse mais 2 aqui significa que ele perdeu 2 elétrons. Duas cargas positivas. Passou a ser 2 mais, ou seja, eu tenho duas cargas positivas a mais. Significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele tinha 56 elétrons, ele passou a ter 54 elétrons, certo? E o número de nêutrons vai ser 81, porque 137 menos 56 vai dar 81, ok? Vamos ver uma definição aqui agora do que são íons. Íons, cátions e ânions. Quando eu disse que ganhou ou perdeu, né, a gente está se tratando de íons. Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Se o átomo perde ou ganha elétron, ele é chamado de íon. Quando ele perde elétron, ele fica positivo. Um exemplo aqui, ó, Na+, Na1123+. Significa o quê? Que ele perdeu um elétron. Então, se ele tinha número atômico 11, número de prótons 11, ele tinha 11 elétrons. Mas esse maisinho aqui significa que ele perdeu um elétron. Então, ele vai ficar com 10 elétrons. Esses átomos que perderam elétrons, eles são chamados de cátions. Nós temos também os ânions, que são íons negativos, ou seja, átomos que ganharam elétrons. Mas por que quando ele ganha, ele fica negativo e quando perde, ele fica positivo? Simplesmente porque ele ganha carga negativa, então ele fica com um menos. E quando ele perde carga negativa, então ele fica com mais carga positiva do que negativa, certo? Então, aqui, no caso do cloro, ele tem número atômico 17, então número de prótons 17, porém o número de elétrons dele seria 17, mas como ele ganhou um, ele passou a ter 18 elétrons, ok? Nós vamos ver aqui a valência do ânion e quantos elas ele ganhou. Existem nomes próprios, no caso, para os átomos que ganharam ou perderam. No caso, aqui eu tenho, são ânions, certo? Por que ânions? Porque ganharam elétrons, ficou negativo. Então, monovalente porque ganhou apenas um elétron. Ânion bivalente porque ganhou 2 elétrons. Trivalente porque ganhou 3 e tetravalente porque ganhou 4 elétrons. A mesma coisa são os cátions. Cátion monovalente porque ele perdeu um elétron. Bivalente porque ele perdeu 2 elétrons e trivalente porque ele perdeu 3 elétrons. E tetravalente porque ele perdeu 4 elétrons. Na próxima aula, nós vamos fazer uns exercícios disso aqui. Até a próxima aula.